como você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ah, Senhor, nós cremos num Deus que nos ergue quando nós caímos. Num Deus que nos levanta quando estamos prostrados, quando estamos fracassados, quando caímos em pecado, em erro, em miséria, em desgraça. Um Deus que nos estende a mão. Um Deus que nos dá uma segunda chance. Muito obrigado, Senhor, pela tua permanência conosco durante essa semana. Por tudo que a tua palavra já fez nas nossas vidas e que vai continuar fazendo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Por cada vida, por cada família. Senhor, que nesta noite tu possas falar de maneira peculiar e especial com cada um que está aqui. Que ninguém que está aqui saia daqui sem ter certeza que te ouviu falar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abre o nosso entendimento para a mensagem dessa noite. Talvez ficaremos chocados com o que vamos ouvir, mas ajuda-nos, Senhor, a entender a enormidade da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Fala conosco aqui, Senhor. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Já estamos na metade da caminhada, né? Mais 4 dias e estaremos nos despedindo, né? Mas que bom que você veio mais esse dia para ouvir a palavra do Senhor, para ter um encontro com Ele. Com certeza Deus vai falar com você essa noite através da sua palavra. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 33. Perdão, segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Crônicas é um livro conhecido por muitos cristãos como um livro chato, porque tem um monte de genealogias e registros aparentemente inúteis. Mas no meio desses registros, tidos como enfadonhos, como monótonos, há uma história extremamente surpreendente, que eu gostaria que você conhecesse, caso você nunca leu na Bíblia antes. Segunda Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1. Esperar que todos encontrem. Tem alguém na misericórdia ou todos no amém? Opa, ouviu misericórdia lá no fundo. Tem alguém na misericórdia ainda. Vamos esperar a misericórdia terminar. Amém? Então amém assim duvidoso. Amém mesmo, irmãos? Podemos ler aí sim. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seguindo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas terras, de diante dos filhos de Israel. Deixa eu dar uma paradinha aqui, depois eu continuo. Primeiro detalhe que esse texto me mostra. Manassés, desde a sua tenra idade, já era problema. Ele começou a reinar com 12 anos e começou a fazer o que era mal. Você vê que o relato bíblico não fala de um passado em que ele fez o bem e depois tornou a fazer o mal. Ele já começou mal. Quantos aqui tem filhos de 12 anos de idade, ou mais ou menos essa faixa etária? Alguém tem? Como é que é o seu filho de 12 anos de idade? Eu espero que seu filho não seja como Manassés, principalmente a partir do que nós vamos ver nesse capítulo. Aliás, eu não creio que ninguém tenha um filho como Manassés. E você vai entender por quê quando lemos o resto da história. Mas Ezequias, o pai de Manassés, não era um pai ruim. Se você ler a história dele na Bíblia, você verá que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas, infelizmente, o seu filho fez tudo ao contrário do pai. O mundo diz aí que filhinho de peixe, peixinho é, né? Mas na Bíblia nós temos um exemplo de que não é bem assim. Ezequias foi um homem justo perante o Senhor, um homem reto, mas Manassés, seu filho, simplesmente não prestava. Vamos falar português, claro. E você vai entender bem por que eu estou dizendo isso na continuação da história. Ele tornou a edificar, verso 3, os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Altos eram altares a ídolos, altares idólatras, né? Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Pule para o verso 6. Ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Deixa eu parar aqui de novo. Você entendeu o que o verso bíblico está dizendo? Ele pegou os seus filhos, no plural, mais de um,
e queimou em sacrifício a um ídolo, a um Deus estranho. Quantos pais eu tenho aqui essa noite? Você teria coragem de queimar um filho seu? Por qualquer motivo? Para qualquer pessoa que fosse? Você teria coragem? Pois Manassés teve coragem de queimar pelo menos 2 filhos. Eu não sei quantos ele teve. Mas como fala filhos, então é mais de um. Pelo menos 2 ele queimou como oferta a um ídolo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu vou perguntar isso várias vezes nesse sermão. E você vai entender por quê. O que você acha de Manassés até aqui? Trace um perfil de Manassés na sua mente. O que você acha de Manassés? Se Manassés se sentasse ao seu lado, numa cadeira dessas aqui, o que você pensaria dele? Você gostaria de tê-lo em sua companhia? Gostaria que ele sentasse bem ao seu ladinho aí? Gostaria de recebê-lo em sua casa? Gostaria de ter amizade com ele? Vamos continuar vendo o que mais ele fez. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguia em fazer tudo o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de um ídolo que tinha feito dentro da casa de Deus. Alguns historiadores creem que ele colocou um poste ídolo dentro do templo de Deus. E esse poste ídolo poderia ter, isso não é certo, mas poderia ter inclusive o formato de um pênis. Por quê? Porque algumas divindades pagãs tinham cultos regados a orgias, a imoralidade sexual, como era o caso de Baal. Então esse ídolo que ele pôs dentro da casa de Deus poderia ser um ídolo em forma de pênis. Agora imagine um homem que faz isso. O que você acha de Manassés? Está traçando um perfil dele na sua mente? Está construindo um perfil dele? Desde os 12 anos só fazia o que não presta. Fez tudo que era mal perante o Senhor para o irritar. Queimou seus 2 filhos em sacrifício no vale de Ginom. Colocou um ídolo dentro da igreja. O que você acha de Manassés? Deixa eu mudar minha pergunta. Vocês estão muito quietinhos, eu quero catucar vocês essa noite. Você perdoaria Manassés? Você perdoaria alguém que colocou um ídolo dentro da igreja? Você perdoaria alguém que queimou os próprios filhos em sacrifício a uma divindade estranha? Você perdoaria alguém que, segundo 2 Reis 21:16, dê um pulinho lá. 2 Reis 21:16. É o texto paralelo que trata desse personagem. 2 Reis 21, verso 16. Depois a gente volta em Crônicas. Amém? Alguém na misericórdia? Não? Vamos lá. Além disso, quer dizer, além de tudo que já tinha sido relatado, dos males que Manassés fez, que eu já contei para você aqui, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Você está entendendo o que o escritor bíblico está dizendo? Manassés mandou matar tanta gente, mas tanta gente, que se o sangue ficasse jogado pelas ruas, encheria Jerusalém de um canto a outro. Você perdoaria Manassés? Diz a tradição, não a Bíblia não traz isso, mas uma tradição histórica conta que uma das pessoas que ele mandou matar foi o profeta Isaías. E sabe como é que ele mandou matar Isaías? Ele não mandou simplesmente dar um golpe de espada, não tinha revólver naquele tempo, né? Ele não mandou dar um golpe de espada, era muito pouco para o ódio que ele tinha de Isaías. Ele mandou serrar Isaías ao meio, vivo. Você perdoaria Manassés? Você conseguiria perdoar alguém que faz tudo isso? Você conseguiria perdoar alguém assim? Gostaria de tê-lo como hóspede em sua casa? Gostaria de tê-lo como companheiro de culto essa noite? Sentadinho do seu lado aí no banquinho? Enquanto você pensa sobre isso, eu vou contar uma outra história. Não bíblica, mas uma história real. Não que essa não seja, mas uma história real do nosso tempo, né? Do tempo em que vivemos. Quer dizer, não exatamente do tempo em que vivemos. Eu não era nascido, tá? Alguns de vocês também não. Mas talvez uma história que você já ouviu falar.
Nos Estados Unidos, nos anos 40, vivia um homem chamado Jeffrey Dahmer. Ele tinha um pequeno problema, bem pequeno, bem simples de resolver. Ele gostava de violentar adolescentes, rapazes. E depois que ele violentava os rapazes, geralmente rapazes de 16, 17 anos, 18, ele matava, esquartejava e pegava os pedaços, colocava no freezer, porque depois ele comia a carne deles. Isso é real, você pode pesquisar na internet, você vai achar. Esse homem viveu na década de 40 nos Estados Unidos. Ele ganhou um apelido carinhoso de o carniceiro de Milwaukee, que Milwaukee era a cidade onde ele viveu. Nos Estados Unidos, não sei quantos sabem disso, cada estado tem uma legislação diferente. Alguns têm pena de morte e outros não. No estado onde Jeffrey Dahmer vivia, não havia pena de morte. Então deram para ele prisão perpétua, que era a pena maior que existia. Se existisse pena de morte, com certeza ele receberia. Mas não existia no estado. E ele foi preso e ia ficar o resto dos dias na cadeia. Era a maior pena que existia para ir daquele lugar. E eu queria perguntar para você uma coisa difícil. Você perdoaria Jeffrey Dahmer? Se você tivesse um filho que foi violentado, morto, esquartejado e comido por ele, você o perdoaria? Difícil responder essas perguntas, né? Eu vou fazer outra pior ainda para vocês. Você acha que Deus perdoaria Jeffrey Dahmer? Você acha que Deus perdoaria Manassés? Vamos descobrir? Volte lá em 2 Crônicas 33. Segunda Crônicas 33, verso 10 agora. Vamos descobrir se Deus perdoaria Manassés ou não. É importante que você saiba se Deus perdoa a gente assim. Se você descobrir, aprender essa noite se Deus perdoa ou não, gente como Manassés, como Jeffrey Dahmer, valeu a pena você ter vindo aqui. 2 Crônicas 33, verso 10. Amém? Falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Em algumas Bíblias diz com ganchos no nariz. Amarraram-no com cadeias, em outras Bíblias correntes, e o levaram à Babilônia. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu imagino gente aqui na igreja fazendo bem feito, não é verdade? Nossa, ele fez tanta coisa ruim, bem feito. Foi preso, acorrentado, arrastado como cativo. Agora ele vai ter o que merece. Você pensou isso ou não pensou? Vocês estão muito quietinhos, estou ficando preocupado. Ninguém pensou isso? Bem feito para Manassés, né? Mas no nosso senso humano, né, nós pensamos isso, não é verdade? Bem feito. É isso que ele merecia mais do que isso. Imagina um homem que queima os filhos em sacrifício. Um homem que enche Jerusalém de sangue inocente. Um homem que manda matar à torta direita. Um homem que fez tudo que era mal desde os 12 anos de idade. Ele tinha mais que sofrer mesmo. Está sofrendo pouco. Mas olha o que a Bíblia diz na continuação desse texto. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus o quê? Se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmão, você está entendendo o que você acabou de ler? Eu estou falando de um homem que queimou os 2 filhos. Eu estou falando de um homem que encheu Jerusalém de sangue. Eu estou falando de um homem que cerrou Isaías ao meio. E a Bíblia está dizendo que ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Você crê nisso? Eu creio, aleluia! Eu creio num Deus que ouve a oração de qualquer um, de qualquer pessoa, inclusive de alguém como Manassés. É por isso que essa semana se chama Segunda Chance. Porque Deus está mostrando para você todos os dias através da palavra que qualquer pessoa pode ter uma segunda chance. Mesmo aquela que você acha que está perdida. Mesmo aquela que você acha que acabou, que já era, que não presta.
Eu tenho um amigo que diz que ele conhece gente tão ruim que o diabo não quer perto dele para não ter concorrência. Mas, querido, não existe isso. Não existe gente tão ruim que o diabo não quer ter por perto. Porque Deus salva qualquer um que queira ser salvo. Aleluia. Manassés tinha ido ao fundo do poço. Lembra de ontem de Davi? Manassés fez pior do que Davi, né? Manassés foi o mais fundo do fundo do fundo do poço. Ele mandou uma retroescavadeira cavar o fundo do poço para ele se jogar dentro. E lá na Síria, preso, acorrentado, o texto diz, ele reconheceu que o Senhor era Deus. Querido irmão, o que é preciso acontecer na sua vida é para você reconhecer que o Senhor é Deus. Será que vai ser suficiente um sermão essa noite? Ou você vai precisar sofrer, cair, tropeçar, fazer pessoas sofrerem, criar um monte de problemas para você e para os outros, ter tanta infelicidade para depois reconhecer? Querido, não espere que males venham à sua vida, como Manassés fez. Esperou ser preso, acorrentado, né? Lançado numa masmorra para reconhecer que o Senhor é Deus. Reconheça que o Senhor é Deus agora. Reconheça que o Senhor é Deus aqui. Enquanto você está em tempos de paz, está livre. Você veio de sua casa livremente, se assentou-se aqui para ouvir a palavra. Que melhores circunstâncias podem haver para que você reconheça que o Senhor é Deus? Por que esperar que a sua vida chegue ao ponto da vida de Manassés? Querido, olha o que o texto continua dizendo. Ou melhor, eu vou voltar nesse verso 13. Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ele pedia a Deus para voltar para sua terra, porque ele foi levado cativo para a Síria. E Deus atendeu a súplica de alguém que definitivamente não merecia. De alguém que definitivamente não deveria nem ter continuado vivo. Se existisse pena de morte nos tempos de Manassés, ele deveria ter sido colocado numa cadeira elétrica, numa forca, qualquer coisa assim. Mas Deus não permitiu que ele fosse morto, porque ele tinha planos para Manassés. Sabe, querido, por mais estranho que isso possa parecer, Deus tem planos para as pessoas boazinhas e para as más também. Às vezes a gente liga o noticiário, né? Quem gosta de assistir. Você liga um jornal nacional ou um noticiário qualquer aí, e você vê tanta coisa pavorosa, não é mesmo? Tanta coisa assim, você olha, nossa, mas como um ser humano pode fazer isso daí? Como que um ser humano pode chegar nesse ponto? Eu me lembro vividamente quando prenderam a Suzane Richthofen, lembra dela? Que mandou matar os pais com barra de ferro. Né? Eu me lembro quando essa notícia circulou, o fato aconteceu, muita gente dizia, nossa, como uma filha pode fazer isso com o pai? Que monstro, isso não é um ser humano. E as pessoas comentavam. Querido, quero dizer para você uma coisa contundente, mas é da palavra de Deus. Cristo veio para salvar Suzane Richthofen. Você sabia disso? Cristo veio para salvar o maníaco do parque. Cristo veio para salvar os piores facínoras, os piores bandidos, os piores criminosos, a pior escória que você possa ter notícia. Aquelas pessoas que você vê no Cidade Alerta e os noticiários criminais, Cristo veio para salvar elas também. E sabe, a nossa mente muitas vezes não consegue se apoderar disso. Porque a gente tem na cabeça que Cristo veio para salvar gente bonitinha. Gente que trabalha, paga seus impostos, né? E seria muito fácil a gente perceber isso se entrasse por aqui, por exemplo, um traficante sentasse aqui. Se entrasse aqui um viciado em drogas, especialmente no efeito da droga, sentasse aqui. Aí nós perceberíamos como nós pensamos, como nós somos. Nós pensamos que o evangelho é salvação para gente bonitinha, gente certinha, mas Cristo nunca disse isso. Cristo, quando andou na terra, andou com prostituta, com ladrão, com assassino, com tudo quanto era tranqueira. Por quê? Porque ele veio para salvar essas pessoas. Em Lucas 19:10 está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qualquer um que se perdeu, qualquer um mesmo. Mas nós temos medo de lidar com gente perdida, não é? Afinal de contas, você trabalha, você estuda, você paga seus impostos, você é gente de bem. Você não quer se misturar com escória, né? Se misturar com gente dessa laia, né? Assim, não é assim que nós dizemos? Você não quer ter contato com essas pessoas. Mas sabe, Cristo veio salvar elas também. Antes eu continuo a história de Manassés, porque há algo muito interessante nessa história ainda.
Eu quero voltar na história do Jeffrey Dahmer, lembra? Um homem que matava, esquartejava e comia carne humana e foi preso por toda a sua vida, nunca sairia da prisão. Você acha que Deus perdoa a gente como Jeffrey Dahmer? O que você acha? Eu li sobre a história dele e eu fiquei impressionado. Ele estava preso, e geralmente preso não tem muita coisa para fazer, né? E eles deram um radinho para ele, ele começou a escutar a rádio na prisão. E não por coincidência, mas por providência divina, ele sintonizou um programa evangélico, um programa religioso. E lá o orador do programa oferecia, se você tem vontade de conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, escreva para o endereço tal, e enviaremos um estudo para você, ou então alguém para estudar a Bíblia com você. E ele escreveu o programa. E a carta dele chegou no programa, e quando as pessoas viram, ficaram apavoradas. Nossa, mas esse homem é o carniceiro de Milwaukee? Quem vai estudar a Bíblia com esse homem? Você iria? Você iria dar estudo bíblico para alguém que come carne humana? Tem algum voluntário aí? Quem se habilita? Nossa, nenhum. Demoraram a achar lá também. Deu trabalho. Mas apareceu um corajoso. Um pastor chamado Roy Radcliffe. Ele disse, eu vou dar estudo para esse homem. E ele foi. Levou a biblinha dele, orou bastante antes. Despediu da esposa. Ó, querida, se eu não voltar, você já sabe. Chegou na prisão, perguntou onde era a cela do homem. Entrou na cela, começou a conversar com ele. E à medida que ele ia falando de Deus, da salvação, Jeffrey Dahmer ia mudando. Seu semblante ia mudando, suas ideias iam mudando. E ao passo de um tempo não muito longo, creio que 1 ano mais ou menos, Jeffrey Dahmer virou o pastor Roy e disse, pastor, eu quero te falar uma coisa. O quê? Eu quero ser batizado. Eu quero servir a Jesus. Eu quero selar a minha vida com Cristo. Eu não vou mais sair da prisão, mas eu quero selar a minha vida com Cristo. E um belo dia, montaram um tanque batismal num local da prisão. E o pastor veio e batizou Jeffrey Dahmer, o carniceiro de Milwaukee. E daquele dia em diante ele se tornou meu e seu irmão em Cristo. Sabia disso? Tempos depois ele foi morto na prisão durante uma rebelião. Ele não cumpriu a pena como deveria, né? Era uma prisão perpétua, mas durou pouco tempo que ele foi morto na prisão. Mas sabe, querido, você pode ter certeza, ou quase certeza, que se você for ao céu e andar pelas ruas de ouro, você vai topar o carniceiro de Milwaukee por lá. Você crê que Deus perdoa pessoas como Jeffrey Dahmer? Você crê que Deus perdoa pessoas como Manassés? Por que será que nós temos tanta dificuldade de crer no perdão de Deus? Nós achamos que tem pessoas que Deus não pode perdoar? Eu vou fazer uma pergunta ainda mais difícil. Você crê que Deus pode perdoar você? Mas irmão, por que você está me perguntando isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos nossos piores algozes. Quando nós erramos, nós não admitimos nosso erro muitas vezes e não nos perdoamos. Eu conheço muita gente que convive com sentimento de culpa há anos, há décadas e não nos perdoa. E sabe, a história de Jeffrey Dahmer, a história de Manassés, provam para você que Deus perdoa qualquer pessoa, qualquer pecado, em qualquer tempo, mesmo que seja o meu, mesmo que seja o seu. Sabe o que aconteceu com Manassés? O que aconteceu depois que ele foi perdoado? Vamos descobrir. 2 Crônicas 33, a partir do verso 14. Quando Deus perdoa alguém, alguma coisa maravilhosa acontece. E você precisa saber disso. 2 Crônicas 33, verso 14. Depois disso, ou seja, depois de ele reconhecer que o Senhor era Deus e voltar para Jerusalém, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, levantou muito alto, pôs chefes militares nas cidades e, o mais importante, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que ele colocara. Ele mesmo tirou, como tirou também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Quando Deus perdoa, querido, ele desencadeia uma corrente de restauração, uma corrente de cura, uma corrente de reparação. Não existe perdão em si, perdão isolado em si mesmo, como um ato isolado que não traz consequências. Deus não perdoa assim.
Quando Deus perdoa você e transforma você. Quando Deus perdoa você e te dá uma nova vida, um novo rumo, novos gostos, novas aspirações. E foi isso que aconteceu com Manassés. Quando ele foi perdoado por Deus, Deus deu uma guinada na vida dele. E ele voltou para Jerusalém e começou a consertar as besteiras que ele tinha feito. Arrancou os altares idólatras que ele tinha colocado, restaurou o altar do Senhor e começou a testemunhar. Gente, sirvam o Senhor verdadeiro, ao Deus de Israel, porque agora eu reconheço que o Senhor é Deus. Ah, querido, o que está faltando na minha vida para que eu reconheça que o Senhor é Deus? O que está faltando na minha vida para que finalmente eu dê a guinada que é necessária, a volta que é necessária e comece a fazer o bem? Será que eu estou falando para alguém aqui que tem andado por caminhos tortuosos? Por caminhos de afastamento, de pecado, de alienação, de fracasso? Por caminhos que você sabe que Deus não se agrada, que Deus não queria para você, que Deus não planejou para você? Que está na hora de você voltar atrás. De você fazer meia volta e começar a trilhar o caminho que Deus queria que você andasse. Manassés aprendeu isso a duras penas. Aprendeu isso no cativeiro, preso, humilhado. Aí ele reconheceu quem era Deus. Mas você não precisa passar por isso. Deus está chamando você agora. Deus está falando com você agora para que você reconheça quem é Ele e o que Ele pode fazer por você. E talvez eu esteja falando para alguém que pensa assim, mas eu sou torto demais para entrar numa igreja, para Deus me aceitar. Eu tenho um amigo, um colega de trabalho que me falava isso. Ah, eu sou muito torto para ir para a igreja, deixa eu me consertar primeiro. Querido, você não vai se consertar sem Jesus. Só Jesus conserta as pessoas. Manassés só se consertou porque Deus operou na vida dele. Jeffrey Dahmer só se consertou porque Deus operou na vida dele. Você nunca vai se consertar para depois vir para cá. Você precisa se consertar aqui. Você precisa vir para cá para que Deus conserte a sua vida. Nós estaremos ouvindo uma mensagem musical, um louvor a Deus nesse momento. E nesse louvor que você ouvirá, enquanto você ouve esse louvor, eu queria te desafiar em nome de Jesus. Se você sente que precisa do perdão de Deus e de uma mudança de rumo, se você creu, se você aprendeu hoje que Deus perdoa qualquer pecado, inclusive o seu, vem orar conosco aqui na frente. Eu vou estar orando por você. Todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o seu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em
tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, preciso também lhe dizer: permite que Deus transforme teu viver. Amém. Senhor, essas pessoas vêm ao teu altar para permitir que tu mudes a vida delas, para que tu entres no viver de cada uma delas.